Pessoal, agora suponha que nós temos aí esse pórtico, tá? Sujeito a esse carregamento aqui. Qual é esse carregamento? Uma força horizontal de 10 kN, tá certo? Uma força uniformemente distribuída de 28 kN por metro e uma carga pontual vertical de 20 kN aqui aplicado nessa ponta desse balanço aqui, tá bom? Agora vamos calcular qual é a rotação em torno do ponto A, tá? Qual é o θ A aí. Então, as dimensões desse pórtico aqui, né, a altura, nós temos essas duas barras aqui, 3 metros de altura, essa primeira barra com comprimento de 5 metros, essa segunda com um comprimento de 2 metros, tá? Para entender isso aí, vamos tentar visualizar como é que seria a forma deformada desse pórtico, né? Então a gente sabe que tem esse carregamento aqui distribuído, ele vai promover aqui a flexão dessa barra, né? Então a gente vê aqui essa barra flexionada. Essa carga horizontal, ela vai deslocar todo mundo para a direita, né? Veja que aqui eu tenho um apoio do segundo gênero, mas esse apoio aqui é um apoio do primeiro gênero, né? Então ele está livre para correr. Então aqui eu tenho um certo delta, tá? Um certo delta aí. Eu não sei qual é, mas eu não estou interessado agora, tá? Poderia também, se eu tivesse interessado, poderia fazer, encontrá-lo aplicando uma força qualquer aqui. Mas agora eu estou interessado em saber qual é esse ângulo θ aqui, tá certo? Esse ângulo de rotação θ aqui. Como é que eu faço para resolver isso? Vou aplicar um momento, né? Um momento unitário aqui ao redor desse eixo aqui, tá bom? Então isso aí é a maneira como é feita, tá? Aqui eu já estou mostrando para vocês quais são as reações, tá certo? Aqui as reações aqui nos apoios, tá certo? E aqui a gente vê os diagramas de momento fletor, tá? Do pórtico. Aqui, pessoal, a primeira coisa que eu tenho a comentar a esse respeito, tá? A gente não vai ficar repetindo aí toda a vida os processos, o processo vocês já viram que é idêntico, né? A gente segue aqueles passos lá, mas cada um tem uma característicazinha que é interessante discutir, tá? No nosso caso aqui, tem duas coisas interessantes, tá? A primeira delas é que, como a gente viu, né, nos exercícios anteriores, que a contribuição do cortante, a contribuição da força normal, eram tão pequenos, né, bem menores, tá? Bem menores do que a contribuição do momento fletor, não é isso? Essas aqui eram bem menores do que o momento fletor, não é isso? Então a gente tem, tá, aqui a opção de não calcular esses valores, tá? Haja vista que a contribuição deles não é muito expressiva, né? Nós vimos lá que ela é, às vezes, até 2 ordens de magnitude menor, não é isso? A gente pode desprezar, tá? Em alguns casos a gente pode desprezar, como eu falei para vocês anteriormente, não é raro, tá? Fazer isso, tá? E focar somente aí no efeito que tem maior, né? Na contribuição que tem um maior efeito, tá? Então aqui não tem nada de novo, né? Nós vamos aplicar o momento, tá certo? O momento unitário, né? Como vocês sabem, a força, o trabalho realizado pelo esse momento é justamente o momento, né? Vezes o ângulo de rotação. Como o momento é unitário, né? Eu fico aqui com o meu θA, que é exatamente o que eu estou querendo calcular. Como eu falei para vocês, nesse caso a gente vai utilizar só o momento fletor, tá bom? Então, qual é o momento fletor? O momento fletor aqui, no caso, vai ser, tá, a multiplicação aqui de alguns componentes que a gente vai ver, tá? Quais são esses componentes? Né? Primeiro eu vou ter que fazer cada barra, não é isso? Então, nessa primeira barra aqui, eu vou multiplicar, né? Aqui nós temos o momento, diagrama de momento fletor
virtual, tá certo? Virtual e o real, não é isso? Real. Então aqui, nessa primeira barra, né, eu tenho o meu momento, é isso? Momento fletor, e tenho o momento fletor real. Vou multiplicar os dois, né? Seria um retângulo por um triângulo, nada de novo. Nesse caso aqui, o momento fletor virtual é um triângulo, tá? Eu sei achar isso aí lá na tabela, mas aqui eu tenho uma figura que é composta por duas outras figuras, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Na verdade, o que eu tenho é um trapézio, tá certo? Um trapézio sendo multiplicado por um triângulo, e eu tenho a minha parábola também multiplicada pelo triângulo, tá? Aqui eu tenho uma composição de elementos, tá? Por que uma parábola? Uma parábola, se a gente olhar na tabela, que é a figura, tá? Vou procurar aqui na tabela, né? Que eu tenho, sempre que eu tenho uma distribuição linear entre os momentos, tá? Eu tenho um valor de momento inicial e um final, eu vou utilizar essa figura aqui, tá? Que é o nosso caso, né? Que é essa linha pontilhada aqui, tá? Então, eu tenho um valor positivo aqui, desculpa, negativo, né? Menos 40, tá certo? E um valor positivo de 30, tá? Então, eu tenho aí condição de utilizar aquela figura lá, tá? Que é o trapézio. E tenho também, tá? Utilizo aqui como utilizar a minha parábola, né? Que é a parábola lá do que a gente já tinha utilizado anteriormente, onde o valor máximo é dado por QL2 sobre 8, que no nosso caso aqui é 87,5, tá bom? Então vamos ver como é isso aqui, tá? Nessa barra, então, a gente não tem nada, o momento fletor aqui é zero, né? No virtual ele vai ser zero, não tem carga nenhuma aplicada aqui, tá certo? Então a gente não vai se preocupar, essa multiplicação aqui já vai dar zero. Então a gente tem três componentes, quais são? Dessa primeira barra, né? Real e virtual, que seria esse componente aqui, tá? Que é quem? Eu tenho um retângulo e um triângulo, tá? Retângulo e triângulo, a gente vem aí nessa coluna aqui, tá? Meio de L, M, M barra, tá? L sobre 3, né? O comprimento dele aqui é 3, tá certo? 3 sobre 2, M, M barra, né? 30 vezes 1, tá certo? Essa primeira parte diz respeito a essa primeira barra aqui que a gente viu. Essa segunda parte, pessoal, como eu falei, é composta de duas, né? Que é o trapézio multiplicado pelo triângulo e a parábola multiplicado pelo triângulo. Então, vamos começar aqui pelo trapézio, tá? Trapézio, tá? Seria essa condição aqui, o trapézio, né? Multiplicação do trapézio pelo triângulo, tá? Que é essa daqui, né? Que é 1/6, um meio, 1/6 de L, né? L sobre 6, MA, que multiplica 2 MA, MA barra mais MB barra, tá bom? Essa aí seria a minha multiplicação, tá? Do retângulo, do trapézio, desculpa, tá? E a parábola, né? Parábola aqui seria a parábola vezes o triângulo, que dá o quê? Vamos lá, voltar aqui para a tabela. Parábola vezes o triângulo, a gente tem isso aqui, tá? Parábola vezes o triângulo, a gente tem isso aqui, tá? Eu acredito aqui, pessoal, que eu devo ter confundido M com M barra aqui, mas não importa, tá? É a mesma coisa, né? Se eu estou integrando e é uma multiplicação dos dois, tá? Não faz importância aqui. Aqui é o M barra, aqui é o M, né? Se eu troquei, ao invés de M barra, coloquei o M.
ao invés de o M, coloquei o M barra, tá? Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, né? Então, sem problema aí, tá certo? Então, eu vou fazer os pares aqui, né? Escolher meus pares. Primeiro é o triângulo vezes o retângulo. Depois, a segunda barra ela é composta do trapézio vezes o triângulo, mais a parábola vezes o triângulo, tá? Que é justamente aqui o que a gente tem, né? Essas componentes que são o quê? Vamos lá. Como eu falei, L sobre 6, MA que multiplica 2MA mais MB e 1/3 de LMA vezes MB. Então, voltando aqui para os valores, tá? Eu tenho aqui 1/6, né? L sobre 6, desculpa, a L aqui é 5, né? O comprimento, L sobre 6, que multiplica 2MA, não é isso? 2 vezes o 30, menos 40, que é o MB, né? MA é 30 positivo, 40, aqui seria 30 o MA, 40 o meu MB, tá? Então, 2 vezes MA menos MB vezes menos o momento aqui referente a esse, a esse caso aqui, né? O triângulo que é igual a 1, tá? Dividido por 6. Já a multiplicação aqui do triângulo é L sobre 3, né? É o momento máximo, né? É o 87,5, que multiplica o menos 1, né? Aqui dá o menos momento virtual, né? Lembrando aqui, pessoal, que positivo aqui é menos, né? Os valores negativos de momento fletor negativo estão para cima, então aqui é mais 30, menos 40, né? Aqui é menos 1, tá bom? Menos 1, né? É o momento máximo aqui vezes o momento virtual, que multiplica L sobre 3. O L aqui, no caso, é 5 dividido por 3, tá bom? Todo mundo multiplicado por 1 sobre aí, tá? Se nós resolvermos aqui essa soma aqui, fazer essas operações algébricas aqui, a gente vai encontrar, tá certo? Um θA no valor negativo de 1,08 vezes 10 a menos 2 radianos, tá bom? O valor negativo aqui indica que esse, né, seguindo a nossa convenção, tá? Que ele é no sentido horário, tá certo? Esse momento fletor é no sentido horário, nessa rotação, que a gente pode ver aqui, né? A rotação ocorreu assim, né? Essa barra veio daqui para cá, então, no sentido horário, tá? Sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo, tá bom? Então, mais um exemplo aí para a gente ir estudando e resolvendo, tá bom?